Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Santo Anselmo, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Muito bem, então estamos dando continuidade à nossa disciplina de Eclesiologia, o estudo da Igreja. E eu quero começar essa aula fazendo a leitura de um trecho da Constituição Dogmática chamada Lumen Gentium, que é a Constituição Dogmática que fala propriamente sobre a Igreja no Concílio Vaticano II. Vejam que interessante. O primeiro ponto, antes de fazer essa leitura, é destacar. Lumen Gentium significa a luz dos povos. E daí a gente para se perguntar, será então que a Igreja é a luz dos povos? E a nossa resposta categoricamente é não. A Igreja não é a luz dos povos. A luz dos povos é Cristo. Mas a Igreja, instituída por Cristo, reflete essa luz. Então, Cristo, sendo a luz dos povos, Cristo, ou Lumen Gentium, assim poderíamos dizer, é, portanto, refletido na face da Igreja. Cristo é a luz dos povos, vai dizer o item 1. Por isso, este sagrado concílio, congregado no Espírito Santo, deseja ardentemente que a luz de Cristo, refletida na face da Igreja, ilumine com Cristo, que é a luz do mundo, do qual procedemos, pelo qual vivemos e para o qual tendemos. Então veja que bonito. A Igreja reflete essa luz de Cristo. Temos aqui na Constituição Lumen Gentium, podemos dizer, dentro dessa nossa teologia mais recente, contemporânea, o texto da Lumen Gentium começou a ser redigido no ano de 1962, dentro do Concílio Vaticano II. Então temos aqui pela primeira vez uma sistematização do que seja Igreja. Então antes disso, ao longo da história da Igreja, nós temos um conjunto de momentos, de fases, que é importante a gente destacar. Existe um autor muito interessante, antes da gente poder voltar para Lumen Gentium, que é professor da Gregoriana de Roma, um senhor chamado Salvador Pienino. Ele é responsável pela elaboração de um daqueles volumes, daquela conhecida coleção, publicada pela Loyola, um conjunto de introduções, chamado. E ele escreveu uma introdução à Eclesiologia. É uma obra pequena, então temos aqui 110 páginas, muito fácil de ler. O texto, o conteúdo é muito acessível. Vou deixar aqui para vocês, na sequência, a indicação da obra para que vocês possam procurar. E ele faz uma análise do período no qual a Igreja começa a ser compreendida, vivida. Então ele faz uma análise que, no primeiro momento, ele chama de uma eclesiologia patrística. E ele faz uma síntese muito simples. Ele diz, na eclesiologia patrística, ou seja, a vivência da Igreja era muito mais importante do que conceituá-la. De tal maneira que aqueles que realmente queriam saber o que era a Igreja, bastava simplesmente vivê-la. Fazia parte da vida daqueles que ali estavam presentes a compreensão total do que seja a Igreja. Temos um termo muito comum hoje, chamado catequese mistagógica. A catequese mistagógica é uma forma de nós aprendermos os mistérios da fé por meio de uma vivência cristã. Então, aqueles que faziam parte da Igreja compreendiam e entendiam a Igreja por meio da sua vivência, por meio da celebração dos sacramentos, por meio da partilha do pão, por meio do anúncio do querigma, por meio da comunhão, a formação da comunidade. Então, a relação de igreja com as pessoas era uma coisa tão íntima que não carecia de um conjunto de descrições ou definições. Vai nos dizer o autor, nos primeiros séculos, a eclesiologia era mais vida e consciência do que teologia sistemática. No centro dessa eclesiologia
está a realidade da comunhão, entendida como vínculo entre bispos e fiéis. Bispos e fiéis entre si, que se realiza e se manifesta de forma preeminente na celebração, comunhão eucarística. Então, a vida e a compreensão da igreja giravam em torno da vida e da comunhão na Eucaristia. Ele destaca um segundo momento na história, portanto, esse primeiro, mais uma vez recordando, nós chamamos de eclesiologia patrística. No segundo momento na história, ele chama de eclesiologia nos primórdios da ciência canônica. E daqui ele destaca um autor muito importante nesse período, chamado Graciano. Graciano tem, na sua história, deixou um legado de um conjunto de documentos que nós chamamos de Decretos de Graciano. Esses decretos de Graciano visavam dar uma formalização para a igreja. Por exemplo, um dos elementos que nós hoje temos muita necessidade de explicar, principalmente quando falamos de diálogo ecumênico, ou mesmo internamente entre nós fiéis. Como saber se alguém está em comunhão ou não com a igreja? Graciano, nesses decretos, ele coloca 3 itens necessários para que estejamos em plena comunhão com a igreja. O primeiro dos itens é a celebração dos mesmos sacramentos. O segundo dos itens é a profissão do mesmo credo. E o terceiro desses itens é a submissão ao sumo pontífice, o Papa. Então, essas 3 características surgem nesse segundo período dessa eclesiologia canônica, no qual Graciano estabelece que para que estejamos em plena comunhão da igreja, precisamos celebrar os mesmos sacramentos, professar a mesma fé, confessar o mesmo credo e estarmos submissos com o Papa. E daí nós vemos muito claramente, onde se encontram outras igrejas, sejam elas protestantes, sejam ortodoxas. E aqui vamos ter a oportunidade de adentrar futuramente no estudo do direito canônico, mas desde já vamos às separações. A Igreja Católica, tal qual conhecemos, ela pode ser minimamente dividida numa igreja ocidental, que é a nossa. Aqui no Brasil vivemos essa igreja ocidental, e temos a Igreja Católica Oriental, que é composta por um conjunto enorme de outras igrejas, também católicas. Então, essas igrejas católicas partilham dessas 3 características. As igrejas ortodoxas, nós não temos de maneira comum aqui no Ocidente. A maioria delas estão reservadas ao Oriente, mas elas não podem ser confundidas com a Igreja Católica Oriental. Mais uma vez, a Igreja Ortodoxa não é o mesmo que a Igreja Católica Oriental. Então, em relação a esses 3 pontos, qual desses 3 pontos falta propriamente para uma Igreja Ortodoxa? No que diz respeito à celebração dos sacramentos, eles praticamente têm todos, ou melhor, eles possuem todos os sacramentos. No que diz respeito à profissão de fé, existe uma questão muito antiga, que se tornou, por assim dizer, motivo da cisão, vamos dizer assim, a gota d'água do problema que levou à cisão da igreja no ano de 1054, que é a questão do filioque. Mas com o passar do tempo, a própria teologia vai avançando e essas igrejas vão aprofundando no conhecimento do mistério de Cristo, da igreja, do Espírito Santo, e vão amadurecendo essa teologia. Então, no que diz respeito à profissão de fé, ela é praticamente a mesma que a Igreja Católica. Porém, nesse terceiro ponto, de submissão ao sumo pontífice, as igrejas ortodoxas realmente não estão em comunhão. As igrejas que são protestantes, por assim dizer, na sua grande parte, na sua totalidade, não possuem todos os sacramentos. Quando muito, possuem o sacramento do batismo e o sacramento do matrimônio, no máximo. Assistido, não por um ministro, semelhante ao que temos na Igreja Católica, mas simplesmente pelo fato dos fiéis serem os próprios ministros desse sacramento.
não possuem a mesma profissão de fé que a gente. É possível citar inúmeros pontos do credo apostólico no qual eles não concordam conosco, e não preciso nem dizer sobre a submissão do sumo pontífice. Então, esses três elementos são de fundamental importância para o nosso estudo. Então, eles estão presentes nesses decretos de Graciano. E uma outra característica muito importante que aparece nesses decretos é a diferença entre poder de ordem e poder de jurisdição. Veja que interessante. Se nós formos perguntar, será que um padre, ou seja, um presbítero, ele possui o poder de ordem de celebrar o sacramento do crisma? A resposta é sim. A sua própria constituição ontológica, por assim dizer, ou seja, após ter recebido o segundo grau do sacramento da ordem, o grau do presbiterato, ele passa a ter poder de ordem de poder celebrar o crisma. Porém, muitas vezes ele não conta com o poder de jurisdição. O que isso significa? Que apesar de poder celebrar o crisma, ele pode ser autorizado ou desautorizado pela entidade competente, pela autoridade competente. No caso, o bispo ordinário. De tal maneira que nós vemos que os presbíteros, de maneira mais clara, possuem alguns poderes por conta da própria nível que recebeu do sacramento da ordem, porém podem ser autorizados ou desautorizados a celebrar alguns sacramentos. Podemos também observar no caso de um bispo, que é o ministro ordinário do sacramento da ordem no seu terceiro, segundo ou primeiro grau. O bispo tem poder de ordem de celebrar o sacramento da ordem? Sim, mas ele precisa ser autorizado a realizá-lo. Então, essa separação entre aquilo que pode, no sentido de natureza, de dom divino, e aquilo que pode, no sentido do direito, de autorização ou desautorização, é também apresentado por Graciano. Num terceiro momento, então, após passarmos por aquela eclesiologia patrística, pela eclesiologia nos primórdios da ciência canônica, chegamos propriamente na eclesiologia das sumas medievais. Então, o autor Salvador Pierinot, ele diz que como a vida da igreja, ou melhor, a compreensão da igreja se dava no meio da igreja, ou seja, não carecia de um conjunto grande de explicações. Muitos autores nesse período, como Alexandre de Ales, Boaventura, do lado dos franciscanos, ou ainda Alberto Magno, São Tomás de Aquino, do lado dos dominicanos, não trataram especificamente de definir o que seja igreja. Porém, um assunto que vem à tona, que é muito importante, quando nós professamos o credo, veja que interessante. No português, deixamos passar uma coisa que é fundamental. Porém, no latim, nós nos recorremos à utilização da preposição de maneira mais correta. Quando nós estamos rezando o credo, quando estamos professando o credo, nós dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo e creio no Espírito Santo, ou seja, em o Espírito Santo. E quando nós vamos nos referir à igreja, nós também utilizamos creio na Igreja Santa, ou seja, em a Igreja Santa. O Catecismo nos diz que o termo in Deo Pater, in Deo Filho e em Deus Espírito Santo, ele é único e exclusivamente para as pessoas da Santíssima Trindade. De tal maneira que a expressão correta ao nos referirmos à igreja seria creio à Igreja Católica e não na Igreja Católica. Então, vejam que interessante. No credo, no português, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em o Filho, ou seja, no Filho, creio em o Espírito Santo, ou seja, no Espírito Santo, e deveríamos dizer creio à Igreja Santa Católica, e não
na Igreja Santa. E por que esse detalhe é importante? Para que possamos compreender que a Igreja, a crença na Igreja, ela é de uma natureza distinta da própria crença nas pessoas na Santíssima Trindade. Então, crer em Deus Pai e em Deus Filho e no Espírito Santo é diferente de crer à Igreja. Então, essa diferença, né, que nós observamos no Credere in, que se aplica às 3 pessoas na Santíssima Trindade, simplesmente não deve existir ou não devemos utilizar no que diz respeito à Igreja. O correto, portanto, e vai aqui nas palavras de Santo Tomás, eis as claras palavras de Santo Tomás a esse respeito. Se usa o in, o sentido deve ser: creio no Espírito Santo que santifica a Igreja. Mas seria melhor prescindir do in e dizer simplesmente crer a Santa Igreja. Então vejam que interessante, né? Então, essa reflexão é realizada por São Tomás, é uma reflexão detalhista, né? Assim, muito refinada, de uma teologia muito atenta aos pequenos detalhes. Mas não passa disso nas contribuições que nós temos nas sumas medievais. Bom, então com esses 3 momentos, nós conseguimos observar um pouco que quando nós falamos que a Lumen Gentium é hoje, por assim dizer, o documento mais sistemático e completo sobre a Igreja, é porque ao longo da história da Igreja não houveram muitos momentos, nem muitos concílios que se ocuparam única e exclusivamente de definir o que seja a própria Igreja. O Concílio Vaticano II, com suas várias constituições e documentos, quase que todos eles, quase que na totalidade, se referem direta ou indiretamente à Igreja. Portanto, não é errado dizer que o Concílio Vaticano II foi um concílio que ajudou a definir e compreender